Queridos, meu coração tem queimado nesses dias por aquilo que Deus irá fazer este ano. E eu quero, na verdade, te convidar a olhar para aquilo que Deus vai fazer, ou melhor, aquilo que Deus já está fazendo. Olhar para aquilo que Deus vai fazer é um exercício da nossa fé. É nós olharmos para o futuro e nós declararmos aquilo que Deus vai liberar, aquilo que Deus vai fazer. Eu quero te convidar a levantar os seus olhos, a não olhar para as circunstâncias momentâneas, a não olhar para o momento que você está vivendo, mas você a olhar para o Senhor. O salmista diz, Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem de Deus. Então aquele socorro que você está precisando não vai ser nas suas forças, não vai ser da sua maneira, mas ele vai vir dos céus. Ele vai vir do Senhor. Então você precisa acessar os céus. Você precisa acessar o Senhor para receber o socorro, para receber aquilo que Ele tem para a sua vida. E acessar o Senhor tem a ver com o fogo da sua presença. Tem a ver com o fogo da presença dEle sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, eu tenho muita expectativa, e eu tenho muita expectativa naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus já está fazendo, mas que Deus ainda vai ampliar, aquilo que Ele vai fazer. Mas eu preciso ser muito sincero com você nessa noite. O fogo que vem da presença de Deus não dá para ser produzido. Eu não posso produzir este fogo aqui para que você receba aonde você está. Se você está nos acompanhando de forma online, não há como nós produzirmos aqui neste altar o fogo da presença do Senhor para que você possa experimentar. Não é possível produzir o fogo que vem de Deus. Só é possível experimentar. E nas próximas semanas a gente vai bater um papo, a gente vai conversar sobre isso. Como nós podemos experimentar o fogo da presença do Senhor. Nós já começamos a falar no início do ano que a vida sacerdotal, ela é fundamental. Se você quer acessar a presença do Senhor, a vida sacerdotal, ela é fundamental para você acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais do que a vida sacerdotal é apenas o início daquilo que Deus tem para você, daquilo que já está liberado para você. Mas eu creio que este ano ainda Deus quer liberar algo a mais sobre a sua vida. Eu estava ouvindo uma canção hoje eu estava ouvindo uma canção, eu estava procurando, estudando sobre a palavra, e eu achei esta canção, e eu peguei um pedacinho dessa letra, e eu achei muito interessante. Nós não vou ter a projeção aqui, mas a letra dessa canção diz assim: eu não vou sair daqui sem ver a tua face. Hoje eu preciso sentir a tua glória. Marca esse dia na minha memória, com fogo e glória. Meu coração quer sentir teu renovo. A primeira essência eu quero de novo. Em Pentecoste desce como fogo, fogo e glória. Mas o que me chama a atenção dessa canção, e eu quero profetizar sobre a sua vida, são as três primeiras frases que diz: não vou sair daqui sem ver a tua face. O nosso texto base, a gente vai ver daqui a pouco, Moisés está falando para Deus: Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então que nós possamos ter isso no nosso coração, não sair daqui sem ver a face do Senhor, sem ver a glória, Hoje nós precisamos sentir a glória, mas o que eu quero profetizar sobre a sua vida é que o Senhor marque este ano na sua memória, para que este ano seja um ano marcado na sua memória com fogo e glória do Senhor. Que você vai experimentar o fogo e a glória do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: o Senhor vai marcar este ano, na sua memória, com fogo e com glória. Amém? Sabe, queridos, eu creio que Deus tem grandes coisas para liberar
sobre a sua vida. E eu quero te dizer, permaneça. Permaneça no Senhor. Permaneça firme, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Permaneça, os dias não são fáceis, mas o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te fortalecer, em nome de Jesus. Nós estamos nos nossos 21 dias de jejum e oração, e eu quero te incentivar, se você não conseguiu jejuar até agora, eu quero te incentivar a continuar, a começar, que comece amanhã. Comece amanhã, separe. Nós estamos te incentivando a você ter pelo menos 12 horas de jejum. Né? Não é muito esforço você fazer isso. Né? Você pode ficar da meia-noite ao meio-dia, né? Das 8 da manhã às 8 da noite. Escolha um horário onde você vai conseguir tirar uma refeição. Separe essas 12 horas para você se consagrar, você orar, você buscar a presença do Senhor. Eu creio que este ano nós vamos experimentar muitas coisas, mas depende o quanto você vai ter de fome por Deus. Qual é o nível da sua fome por Deus? O nível da sua fome por Deus é o mesmo nível da sua fome quando você vai almoçar ou jantar? Se não é, eu quero te incentivar que a sua fome por Deus seja maior do que a sua fome física. Que a sua fome pela presença de Deus seja maior do que a sua fome com a sua necessidade natural. Semana passada a gente começou a falar sobre o nosso tema de 2023, sobre fogo da presença, aonde nós vimos na história de Moisés, aonde Deus chama a atenção de Moisés na sarça ardente. Moisés, ele olha para aquela sarça pegando fogo e chama a atenção porque olhar para uma sarça pegando fogo era normal no deserto. Mas aquela sarça não era consumida, ela não se desfazia, e aquilo chamou a atenção, e quando Moisés se aproxima, Deus então fala com Moisés. Moisés tem a revelação de quem Deus é, Moisés tem uma experiência com o Senhor, ao ponto, Moisés foi tão impactante, aquele chamado de Deus, aquela experiência de Deus, né, de Moisés com Deus, foi tão impactante, porque se nós olharmos para todo o Antigo Testamento, o cara que mais experimentou da presença de Deus foi Moisés. Moisés é conhecido como quem andou com Deus, quem caminhou com Deus face a face, quem viu Deus face a face. Moisés teve muitos experimentos, ele viu muito a face de Deus, a glória de Deus. Né? Moisés... foi muito impactante a presença de Deus na vida de Moisés, o fogo de Deus na vida de Moisés, porque o pedido de Moisés chegou para Deus e falou, olha que interessante, capítulo 33 de Êxodo, depois você pode ler. Moisés chega para Deus e fala, Deus, se eu realmente importo para você, se realmente eu sou tudo isso que o Senhor fala, eu quero te pedir uma coisa. Que o Senhor não me abandone, que o Senhor caminhe comigo. E Deus fala, eu vou fazer isso. Eu vou responder ao seu pedido, aquilo que você está pedindo. E aí Moisés, no versículo 15, ele fala, Senhor, mas uma coisa, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Olha o que Moisés estava dizendo para o Senhor. Ele falou, Senhor, eu prefiro ficar aqui no deserto, por toda a minha vida, mas com a tua presença, do que entrar na terra prometida sem o Senhor estar lá. E que essa seja a minha e a sua oração. Senhor, é melhor estarmos na nossa vida que temos hoje, mas com a tua presença, do que conquistarmos tudo que nós queremos conquistar sem o Senhor estar lá. Que nós possamos ter esse anseio, essa fome, esse desejo pela presença do Senhor, ter fome pelo fogo do Senhor. Né? Então, se você não ouviu esta mensagem, ela vai estar lá no aplicativo, no nosso aplicativo essa semana. Você vai poder ouvir novamente. Né? Se você não ouviu, você vai poder ouvir. Você que esteve, você vai poder ouvir novamente, se você quiser, né, ouvir mais um pouco sobre aquilo que Deus está ministrando no teu coração. E hoje eu quero continuar falando sobre este tema, fogo da presença. E o título da minha mensagem é, Quando Deus responde com fogo.
quando Deus responde com fogo. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Você pode fechar os teus olhos mais uma vez? Nós oramos ao Senhor. Pai, nós entramos mais uma vez, Senhor, na tua presença. E eu quero te pedir, Paizinho, que o Senhor ministre nos nossos corações nessa noite. Que sejamos edificados pela tua palavra. Senhor, que nós possamos deixar de lado os nossos problemas, as nossas inquietações, tudo aquilo, Senhor, que nós estamos pensando, Senhor, aquilo que temos para resolver esta semana, nós queremos deixar de lado agora, Senhor, para podermos ouvir a tua voz, para sermos incendiados pelo Senhor nessa noite, para sermos cheios da tua glória nessa noite, Pai. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, por que é importante sabermos quando Deus responde com fogo? Aqui neste texto nós vemos aqui a passagem de Elias, quando ele confronta os profetas de Baal. Quando ele chega diante do povo de Israel, Elias havia profetizado ao rei Acabe que haveria fome na terra e por 3 anos não iria ter chuva. Então a palavra de Deus se cumpre, e Elias vem de encontro então agora a Acabe, e ele convoca todo o povo de Israel e os profetas de Baal para ir ao pé do Monte Carmelo. Você pode ler depois lá toda a história que está em 1 Reis, capítulo 18. E ali você conhece essa história, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais ela daqui a pouco. Mas você conhece a história, Elias desafia os profetas de Baal, Deus vem e responde com fogo. Agora, por que é importante sabermos quando Deus responde com fogo? Por que é importante eu e você sabermos quando Deus vai responder com fogo, qual é a maneira, o como, né? Porque a nossa motivação, a motivação do nosso coração, ela precisa estar correta. Para podermos desejar o fogo da presença de Deus nas nossas vidas, a motivação do nosso coração, da nossa busca, precisa estar muito bem ajustada, muito bem alinhada. Porque senão, o fogo pode vir e trazer um efeito ao contrário daquilo que você está orando ou imaginando. Levíticos, capítulo 10, a gente viu nesses 2 últimos dias, nesses últimos dias no nosso devocional. Levíticos, capítulo 10, fala sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Fala sobre eles trazerem um fogo estranho, e eles foram consumidos pelo fogo. Olha o que o texto diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Ou numa outra versão diz fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Por que é importante, queridos? Nós vimos a semana passada, um dos pontos que nós aprendemos com Moisés, é que fazer o certo da maneira errada gera morte. Nadab e Abiú, eles estavam fazendo certo, de uma certa forma fazendo certo, acendendo os incensários com fogo. Mas eles acrescentaram um incenso na qual não era para ser acrescentado. Eles estavam fazendo o certo, mas da maneira errada. E com isso eles apresentaram fogo estranho perante o Senhor. Então, quando eles chegaram diante do Senhor, saiu fogo da presença de Deus e consumiu Nadab e Abiú.
Nós precisamos entender, quando a Bíblia fala de fogo, quando nós olhamos para a palavra fogo na Bíblia, nós vemos Deus agir de duas formas com o fogo. A primeira forma fala que Deus, ele é o fogo consumidor, que ele é um Deus zeloso. Coloca o slide para a gente, fazendo favor, Mateus. Que Deus, ele é um fogo consumidor, ele é um Deus zeloso, é um fogo que consome, é um fogo que vem para limpar, que vem para também demonstrar o juízo do Senhor. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus destrói com fogo. O fogo trazendo juízo. Quando a gente olha para a eternidade, a morte eterna, haverá o quê? Fogo e ranger de dentes. Então, há um fogo consumidor, há um fogo que vem para trazer, né, essa limpeza, essa purificação, que foi o fogo que consumiu Nadab e Abiú. Por quê? Porque havia um fogo estranho, havia uma motivação estranha, havia uma motivação errada. E quando eles vieram diante do Senhor com aquela motivação errada, o fogo de Deus veio e consumiu. E nós temos outros exemplos na Bíblia que nós poderíamos numerar aqui, sobre pessoas que vieram com a motivação errada, com a intenção errada, e eles morreram diante do Senhor. Mas também o fogo fala sobre um sinal de aprovação de Deus, de empoderamento. A gente vai ver isso nas próximas semanas, mas um desses sinais é quando Abraão, Deus faz a aliança com Abraão. Deus vem com fogo sobre aquele sacrifício que Abraão estava colocando diante de Deus. E naquela aliança, naquele fogo, naquela aliança, Deus estava aprovando a sua aliança com Abraão, aonde Abraão iria, a descendência de Abraão seria tão numerosas como as estrelas dos céus. Deus havia dado a promessa para Abraão, mas um pouco mais para frente, Deus vem e faz uma aliança daquela promessa. Aí já não era só mais uma promessa, onde se Abraão vacilasse ou não, ele poderia não receber. Mas depois Deus vem com fogo, e ele faz naquele sacrifício que Abraão oferece ao Senhor. E aquela promessa agora já não é mais uma promessa, e sim uma aliança. Porque Deus estava aprovando aquela aliança com Abraão. Vemos também em Pentecostes, o fogo, né, línguas como de fogo. Um sinal de aprovação daquilo que Deus iria fazer através dos discípulos, aquilo que iria começar ali em Pentecostes. Então, quando olhamos para o fogo, a gente vê esses dois momentos. Um fogo terrível, um fogo que destrói, um fogo que consome. Mas também vemos um fogo que vem de Deus para a demonstração do seu poder, para o empoderamento nas pessoas e também uma aceitação, um sinal de aprovação de Deus. Então, ajustar o nosso coração é essencial. Eu não estou dizendo que você vai morrer por Deus, que Deus vai te matar queimado com fogo, não. Mas o que eu quero dizer é que se você quer ver o fogo de Deus como um sinal de aprovação na sua vida, um fogo de Deus que vem para te empoderar, um fogo de Deus que vem para manifestar a sua presença, a sua glória, o seu coração precisa estar ajustado, para que você possa experimentar o fogo que vem para te aprovar, o fogo que vem para te purificar, que vem para te empoderar e não para te consumir. E para isso é importante fazermos a coisa certa, do jeito certo. É importante ajustarmos o nosso coração, a intenção do nosso coração, para nós podermos ouvir do Senhor. E aqui eu quero entrar na história de Elias. Elias, ele vem exatamente para ajustar o coração do povo. Elias vem exatamente para poder ajustar, ali recalcular a rota da nação de Israel. Porque a Bíblia traz que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Ele havia deturpado todo o caminho, todos os ensinamentos. Ele havia se casado com Jezabel. E Jezabel, ela traz para a nação de Israel a religiosidade, ela traz os sacrifícios a Baal.
e a nação de Israel se corrompe totalmente. Então, Elias vem para confrontar o povo de Israel. Versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias, aqui o povo estava dividido. Só que, preste atenção, quando a gente fala sobre divisão, a impressão que a gente tem, ou a primeira coisa que vem na sua mente é que metade, vamos supor, vamos colocar aqui, como se metade da igreja estivesse aqui adorando a Deus, e metade para cá estivesse adorando a Baal. Não é isso? Quando a gente fala de oscilar entre dois pensamentos, estava dividido entre dois pensamentos. Não é essa sensação que tem um grupo que está adorando a Deus, mas tem um grupo que está adorando a Baal. Mas na verdade não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma divisão de pensamentos. Isso quer dizer o quê? Que toda a nação, havia momentos que buscava: Senhor, nós te adoramos e tal. Mas aí nada acontecia, porque não passava de uma religiosidade. Então eles iam para Baal: Baal, nós te adoramos. Então a segunda-feira eles chegavam diante de Deus, domingo eles chegavam diante de Deus, fazia lá toda a religiosidade, fazia lá todo o cerimonial. Mas na segunda-feira estava fazendo o cerimonial de Baal, que era sacrifícios com crianças, que eram orgias, que eram a sexualidade, enfim, várias formas que se tinha para adorar a Baal. E Elias estava confrontando. Agora, queridos, quantas vezes nós colocamos em xeque a nossa fé em Deus? Mas pastor, eu creio em Deus, ok? Mas quantas vezes a gente coloca em xeque aonde a nossa incredulidade acaba sendo maior do que a nossa fé? Quando você ora e você não vê Deus agindo, e você já para pensar e falar: meu Deus não fez nada, agora eu preciso fazer. Deus não moveu o coração do meu marido, agora eu preciso fazer algo porque eu não aguento mais. Agora Deus não fez nada sobre os meus filhos, agora eu preciso fazer algo porque eu já não aguento mais. E aí a gente começa a colocar, nós deixamos a incredulidade endurecer o nosso coração, ao ponto de achar que Deus a gente só vai no domingo para adorar a Deus, para poder bater cartão. E muitas vezes nós estamos nessa oscilação de pensamentos. No domingo você sai daqui edificado, você sai aqui cheio da presença de Deus. Mas aí na segunda, você já está vivendo com as suas próprias forças, você já está querendo fazer do seu jeito e com a sua vontade. Você já não obedece aquilo que a palavra de Deus diz, você já não faz aquilo que a palavra de Deus diz. Você senta, você vai: pastor, precisamos de ajuda, faz isso, como está, olha, minha vida está assim, assim, assado. Aí você ouve o que a palavra de Deus diz, você ouve o que precisa fazer, você fala: não, é isso mesmo, vamos fazer, até Deus e tal. Mas chega no dia seguinte, você já não lembra de mais nada, porque você escolhe viver do seu jeito. Essa oscilação que havia entre o povo de Israel, entre Deus e Baal, muitas vezes, queridos, é a oscilação que eu e você temos entre a nossa fé de que Deus vai fazer e a incredulidade, onde a gente já não mais acredita que Deus vai fazer. E Elias estava confrontando: até quando? Até quando vocês irão dividir o seu coração entre Deus e o sucesso? Elias estava confrontando: até quando vocês vão dividir o seu coração entre Deus e os seus filhos? Até quando vocês vão dividir o coração entre Deus e o trabalho? Até quando vocês vão dividir o coração entre Deus e os prazeres da carne? Até quando vocês vão dividir o coração entre Deus e aquilo que vocês almejam conquistar?
E Elias estava dizendo: até quando vocês vão viver isso? Podemos aqui dizer talvez até que Elias estava lembrando o povo: olha, lembra do mandamento? Êxodo 20, capítulo 2, como se Elias provavelmente naquele confronto pudesse estar lembrando: olha, Deus falou: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não terá o Deus de filho, o Deus de trabalho, o Deus da satisfação, o Deus do sucesso. Além de Deus, o Senhor, que te resgatou do império das trevas e te trouxe para o império da luz. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Sabe, queridos, muitas vezes a gente ouve: não, pastor, mas eu não tenho um ídolo em casa, eu não tenho uma imagem em casa. Mas, queridos, quando você coloca a sua satisfação, quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus na sua vida, isso é um ídolo. Qualquer coisa, você não precisa ter lá um altar para você se reverenciar, não. Basta apenas aquilo ocupar o lugar de Deus no seu coração. E eu já ministrei sobre isso algumas semanas atrás. Como que a gente sabe disso? Quando Deus para você é só um algo a mais dentro de tudo que você faz. Se Deus só é algo a mais dentro de tudo que você faz, você está tendo algum outro ídolo que você está dividindo Deus no seu coração. Porque, queridos, a nossa essência, nós precisamos viver como se nós estivéssemos com um óculos. Tem algumas pessoas aqui que usam óculos, não tem? O que acontece quando você tira os óculos para ver? Você vê tudo borrado, você não enxerga direito. Mas quando você coloca os óculos, a imagem daquilo que você está vendo melhora, não é? Quem tem óculos não é assim? Não funciona dessa maneira? Então nós precisamos entender que Deus é como se fosse esse óculos. Se nós tirarmos, a gente vai ver a nossa vida toda borrada. A gente não vai ver as coisas certas. Mas se a gente coloca os óculos, a gente vai ver a nossa vida a partir da visão de Deus. A partir de como Deus vê. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos deixar com que casamento, filhos, sucesso, fama, dinheiro, status, seja o que for, nós não podemos deixar essas coisas. Nós não podemos deixar com que essas coisas nos façam tirar o óculos. Mas nós temos que colocar o óculos para a gente ver a nossa família, para a gente ver o nosso sucesso, para a gente ver as nossas finanças, a partir da ótica de Deus, a partir de quem Ele é. E Elias reforça isso, e depois Jesus, sobre os mandamentos, o que Jesus fala? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, é de todo, não é com uma parte, mas é de todo o teu coração. Então, queridos, nós precisamos, nós talvez estejamos sendo confrontados pelo Senhor hoje. Até quando vamos ficar divididos? Porque se nós ficarmos divididos entre aquilo que nós cremos em Deus e a nossa incredulidade, a hora que vier o fogo de Deus, não vai acontecer nada com você. Porque talvez o fogo de Deus talvez nem venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque a incredulidade, ela fecha o nosso coração. Ela segura o nosso coração. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai ter fé para ver o fogo de Deus cair sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Agora, o que é preciso para Deus responder com fogo?
Eu quero te convidar a nós olharmos para essa história de Elias confrontando o povo, né, os profetas de Baal. Depois eu quero que você leia o texto, a gente vai ler aqui só alguns versículos, mas se você puder depois ler este texto, novamente eu creio que vai fazer todo sentido para você, vai ampliar o seu conhecimento daquilo que a gente vai ouvir hoje. Mas nós vamos ver sobre 3 coisas que Elias fez para que Deus respondesse com fogo. 3 coisas que eu e você precisamos fazer para ver Deus responder com fogo as nossas orações nas nossas vidas. A primeira coisa, Elias restaura o altar do Senhor que estava destruído. 1 Reis capítulo 18, versículo 30 diz: então Elias disse ao todo o povo: aproximem-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar o altar do Senhor em nossas vidas. Restaurar o altar é realinhar o nosso coração. É pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração. É preciso pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, para Ele avaliar o nosso coração, porque nós não temos capacidade para isso. Muitas vezes está na nossa cara que nós somos orgulhosos. E a gente vê uma situação e a gente, não para mim não tem problema, está tudo certo. Por quê? Porque nós não somos capazes de enxergar a intenção do nosso coração, de sondar o nosso coração. E restaurar o altar do Senhor, é preciso pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, porque, queridos, se não houver um altar do Senhor na nossa vida, não tem fogo. Se não tem altar, não tem fogo. E muitas vezes o altar na nossa vida está em ruínas, porque a gente tem destruído ele todos os dias. Quando a gente não adora a Deus, quando a gente não busca a Deus, quando a gente coloca outros ídolos, quando a gente esquece o Senhor e a gente olha só para nós mesmos. O salmista, olha o que o salmista diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha o que o salmista está falando. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não sou capaz de sondar o meu coração, mas eu peço para que o Senhor sonda. Eu peço para que o Senhor prova, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que te ofende, Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos orar isso nos nossos dias, no nosso tempo de devocional. Falar: Senhor, sonda o meu coração. E sabe qual é a maneira que Deus sonda? Que às vezes você fala: mas pastor, eu não consigo diferenciar se é a voz de Deus, o que é, como que eu vou fazer? A palavra de Deus nos ensina. Você sabe qual é a maneira que Deus usa para sondar o teu coração? Você sabe qual é a ferramenta que Deus já te deu para sondar o teu coração? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, preste atenção, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você quer ter o teu coração, sondar o teu coração, sondar os teus pensamentos e as intenções do teu coração? Leia a palavra de Deus. Essa é a ferramenta que já está disponível para você, para reconstruir o altar do Senhor no seu coração. Para reconstruir o altar do Senhor. A segunda coisa que Elias faz, ele precisa preparar um sacrifício. Versículo 33 diz: depois que ele restaurou o altar, ele arrumou a lenha,
cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Elias tinha algo para oferecer ao Senhor. Naquele tempo, os animais, eles eram os sacrifícios oferecidos ao Senhor. Nós estamos lendo o livro de Levíticos, né, no nosso devocional, na leitura de um ano, nós estamos vendo no livro de Levíticos. E aí é até estranho a gente ver, né? Para cada coisa lá, era um animal, um bode, ou um carneiro, ou um pássaro, um boi, enfim, para cada situação era um animal e tinha lá as características daquele animal, como tinha que ser, como que era oferecido. Né? E aqui Elias tinha algo para oferecer. Por quê? Porque para chegar diante de Deus, precisa de um sacrifício. Porque aos olhos de Deus nós somos pecadores, aos olhos de Deus nós seríamos exterminados da face da terra. E para chegar diante de Deus é preciso de uma expiação, é preciso de um sacrifício. Mas hoje, eu e você não precisamos de um animal, porque como a gente celebrou a ceia aqui, Cristo se fez sacrifício por nós. Que João Batista, quando ele vê Jesus, o que ele fala sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não era mais necessário, hoje não é mais necessário cordeiros para fazer a expiação dos nossos pecados, porque o Cordeiro de Deus, o único sacrifício de Deus, já foi feito, que foi entregar Jesus Cristo naquela cruz, para derramar o seu sangue, para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos entrar por um novo e vivo caminho à presença do Pai. Então hoje não há mais necessidade de um sacrifício de um animal. Porém, olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo está dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Fala comigo, sacrifício vivo. Então Paulo está dizendo, olha, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Para nós entendermos um pouquinho, culto na Bíblia não é isso que nós estamos tendo. Isso daqui que nós estamos tendo na Bíblia se chama igreja, que é o ajuntamento de pessoas, que é uma sessão solene. Mas quando nós vemos culto na Bíblia, culto fala de oferecer algo a Deus. Então, se você está vindo cultuar o Senhor hoje, você está vindo para oferecer algo para Deus. Porque quando a gente olha lá para os sacrifícios, não tinha culto, não tinha, né, assembleia. O que era feito? O Arão e os sacerdotes sacrificavam os animais, mas a galera não ficava lá olhando, vamos ver se Arão está sacrificando direito. Nossa, olha aquele cordeiro, Arão, ó, bem no meio. Não. Eles iam cultuar ao Senhor, eles faziam o quê? Eles iam levar um sacrifício. E Paulo está dizendo, olha, ofereçam um sacrifício vivo. O que Paulo estava dizendo? Olha, não é mais necessário um sacrifício de um animal morto. Agora, há o Espírito Santo na sua vida, e você vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. Ou seja, Paulo está falando, olha, agora o culto de vocês é se oferecer como sacrifício ao Senhor. Mas aí Paulo explica no versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, ele está dizendo, o que é se oferecer como sacrifício vivo? É, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos lá, queridos, o que Paulo estava querendo dizer? Olha, sacrifica o seu velho homem, para você agora viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Este é o teu sacrifício.
sepultar o seu velho homem, matar o seu velho homem. É você matar os seus desejos e a sua vontade para viver a vontade de Cristo, para viver a vontade do Senhor. Então Paulo estava dizendo, olha, agora não é mais um sacrifício para redenção. Você não precisa trazer um sacrifício para se redimir diante do Senhor. Você não precisa trazer um sacrifício por causa dos seus pecados para você se achegar à presença de Deus. Paulo estava dizendo, agora os seus sacrifícios é para você caminhar com Cristo. O seu sacrifício é para você caminhar com o Senhor. E este é o culto que você oferece a Deus. Este é o sacrifício que você oferece a Deus. Então, pense, o que você tem feito para te satisfazer? Que seja o seu prazer, né? Seja o seu prazer, o seu bem-estar. O que você tem feito para te satisfazer, satisfazer a sua vontade? Que o Senhor está pedindo para você entregar a Ele como um sacrifício vivo. Será que Ele está pedindo a você um pouco do seu tempo? Será que Ele está pedindo para você os seus recursos financeiros? Enfim, o que Deus está pedindo para você hoje? Que você precisa entregar como sacrifício vivo ao Senhor. E a terceira coisa que Elias faz, para que o fogo do Senhor venha, ele tem visão de reino. E aqui é muito interessante, a visão de reino que Elias tem. Versículo 37 diz, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Elias não estava clamando a Deus para que ele próprio fosse elevado diante das pessoas. Elias não estava pedindo para Deus o poder de Deus para o benefício próprio. Elias não estava clamando ao Senhor para poder trazer uma autossatisfação. Eu sou o profeta de Deus, agora vocês vão ver quem é Deus, porque eu vou mostrar. Não. Elias, ele estava interessado no reino de Deus. Elias não estava interessado no seu reinado, no seu império. Elias estava interessado no reino, porque Elias não estava visando em si, mas ele estava visando o outro, e nesse caso aqui, Elias estava visando quem? A nação de Israel, porque o desejo de Elias era que a nação de Israel voltasse para Deus. Porque preste atenção, se você ler alguns versículos antes, você vai ver que a ordem de Deus para Elias era: vá se encontrar com Acabe, porque eu vou mandar chuva. Deus não dá uma ordem, Elias, vai lá se encontrar com Acabe e faça isso, que eu vou fazer isso, eu vou responder. Não. A ordem de Deus para Elias era: vá se encontrar com Acabe e diga que a chuva vai vir. E Elias vai para se encontrar com Acabe, mas ele chega diante de Acabe e fala: não, esse povo aqui, eles vão ver primeiro quem é Deus, e depois eles vão desfrutar da chuva. E Elias então chama a atenção, confronta, e ele restaura o altar, e ele, você vai ver a história, ele manda jogar água sobre a lenha, para evitar qualquer tipo de truque, que eles pudessem ali acusar Elias de um truque. E ele joga água, ele faz uma valeta de quase 1 metro em volta do altar, e aquilo enche de água. Mas Elias, o objetivo de Elias era para que o coletivo fosse alcançado, porque olha a oração dele: para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Elias não estava dizendo, para que este povo saiba que eu sou o libertador, que eu vou mandar trazer chuva. Não, Elias estava falando, olha, para que o povo saiba que tu és Deus. Sabe, queridos, quando nós buscamos o poder de Deus,
por interesse próprio, Deus não vai nos responder. Quando nós buscamos o fogo de Deus, para que nós possamos nos autossatisfazer, ou achar algo, por isso que eu falo, a intenção do coração precisa estar ajustada. Porque se a gente achar, não, eu quero o fogo de Deus, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu não sei o quê, a intenção está errada, Deus não vai responder. Porque o fogo, a maneira de Deus trabalhar, nunca é olhando para si próprio, mas é sempre para o outro. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, tudo o que Deus faz, Ele faz para o outro. Se Deus vai amar, Ele não está amando a si próprio, Ele está amando o outro. Que Ele envia Jesus em amor. Porque Deus amou o mundo. Não porque Deus amou a si próprio, porque Ele é o amor, mas porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus Cristo. E o mandamento que nós temos é: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando nós olhamos para a profecia, Jesus, a Bíblia nos ensina que a profecia sempre tem que ser para edificar o próximo, e não para si próprio. Porque a maneira que Deus trabalha é, através da sua vida, você irá abençoar alguém. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Dê e de volta você terá. Semeie e depois você vai colher os frutos. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. São todos textos bíblicos. São tudo aquilo que Deus coloca para nós. Sabe, queridos, nós precisamos sair um pouco do nosso mundinho, do nosso egoísmo e achar que só você tem problema. Porque tem se aumentado as ansiedades, os tiques de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas têm pensado apenas nos seus próprios problemas, têm pensado apenas em si mesmo, têm sido egoístas e prevendo e meditando no problema futuro. Quando você medita no problema futuro, quando você está se preocupando com o futuro, você está meditando no errado. E quando você medita no errado, você entra em ansiedade, porque você começa a pensar algo errado daquilo que ainda não aconteceu. E aí crises de ansiedade têm acontecido. E tem muitos de vocês que têm passado essas crises sozinhas, porque vocês têm olhado apenas para si próprio. E eu quero dizer para você, querido, que é membro desta casa, você não está sozinho. O reino de Deus não é só para um, o reino de Deus é para todos. Nós estamos aqui para te amar e te servir, para chorar com você, para orar com você, para se alegrar com você, porque o reino de Deus é sempre visando o outro. Você quer sair da sua crise de ansiedade? Comece a olhar para alguém fora da sua casa. Porque você vai encontrar pessoas que são muito piores que você. Você vai encontrar pessoas que estão em situações muito mais difíceis financeiramente do que a sua. Vocês vão encontrar pessoas que estão com doenças muito piores do que a sua. Porque, queridos, a fórmula de Deus é essa, a matemática de Deus é essa. Você é abençoado para abençoar outro. Você só é abençoado quando você tem um coração disposto para abençoar outro. Deus só te dá algo quando você está disposto a dar este algo para outro. E aí, cada vez que você entende como é a visão do reino, mais Deus vai liberando sobre você. E aqui Elias estava olhando para o povo. Elias estava olhando para o povo, porque Elias queria ver a nação de Israel restaurada. Elias não queria ver o poder de Deus. Elias não queria ver o fogo de Deus. Elias queria ver a nação de Israel restaurada. Não adianta orar para ver o fogo de Deus, se não for para você derramar sobre outra pessoa.
Se não for para você incendiar outra pessoa com esse fogo, não adianta você orar, porque Deus não vai te incendiar. Deus vai te incendiar a partir do momento que você escolher no teu coração incendiar outros com aquilo que Deus está incendiando a sua vida. Porque essa é a matemática de Deus, é assim que Deus funciona. E o que vai definir isso é a intenção do seu coração, onde somente Deus pode te ajudar. Lá dentro, no seu íntimo, no seu coração, só a palavra de Deus pode te confrontar. Só o Senhor pode confrontar. Permita o Senhor confrontar o teu coração. Permita o Senhor ajustar o teu coração. Que eu quero concluir, olha o que acontece depois que Elias restaura o altar, depois que Elias oferece o sacrifício, e depois que Elias ele visa o bem comum na sua oração, ele visa o reino de Deus. Versículo 38 e versículo 39. Diz: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois que Elias restaurou o altar, depois que Elias ofereceu um sacrifício, depois que Elias orou visando o reino, para que o povo fosse alcançado e não a si próprio, então Deus respondeu com fogo, e o fogo do Senhor veio e consumiu aquele altar. Eu creio, queridos, que o Senhor quer te responder com fogo. Ele quer encher a sua casa da presença dEle. Mas é preciso restaurar o altar. É preciso oferecer sacrifícios ao Senhor. É preciso ter visão de reino. Você não precisa se sacrificar para ter a vida eterna. Mas você precisa oferecer sacrifícios por ser um discípulo. Porque para ser um discípulo, há preço que a gente precisa pagar. A eternidade, a salvação não, ela é de graça. Jesus já deu para nós morrendo na cruz. Mas caminhar ao lado dele, ser um discípulo dele, tem um sacrifício, tem um preço a ser pago. Mas é este sacrifício e este preço a ser pago que vai ser recompensado com o fogo da presença do Senhor. E por que é importante entendermos, queridos? Porque nos dias de hoje que você está vivendo, seja numa pressão financeira, seja numa pressão de saúde, em algo, em alguma doença, num relacionamento familiar, você só vai conseguir ser sustentado pelo Senhor se você estiver cheio do fogo da presença dEle. Se você não tiver a presença do Senhor na sua vida, o fogo da presença do Senhor queimando no teu coração, você vai ser tentado e levado a viver na incredulidade e achar que Deus não pode cuidar das suas finanças, e achar que Deus não pode cuidar da sua vida, e achar que Deus não pode cuidar da sua família, dos seus filhos, e achar que Deus não pode cuidar da tua profissão, da tua carreira, do teu sucesso. Se você não for incendiado pela presença de Deus, você não vai conseguir ver com os olhos de Deus o que Ele tem para você, o que Ele tem para a sua vida. Mas é preciso restaurar o altar, reconstruir o altar. É preciso pedir para Deus sondar o teu coração, mostrar tudo que tem feito você destruir o altar do Senhor na sua vida. Olhar para a palavra de Deus e deixar com que a palavra de Deus te peneire, deixar com que a palavra de Deus sonde o teu coração. É preciso sacrifício, identificar o que você vai precisar entregar ao Senhor. Talvez aqueles minutos de descanso, talvez aquele recurso financeiro que você tem se omitido, talvez aquele tempo. Qual é o sacrifício que você vai precisar oferecer ao Senhor como sacrifício vivo? E é preciso também, né, ter a visão de reino, pensar no próximo. Como você pode abençoar quem está próximo de você com aquilo que está em suas mãos? Talvez seja você
estar simplesmente ali para orar por alguém, ao você ouvir uma necessidade e você orar por aquela pessoa. Não virar para a pessoa, eu vou orar por você lá na igreja, não. Você chegar para a pessoa e falar, você está passando por isso, posso orar com você aqui e agora? Posso declarar que o Senhor vai mudar a sua história, que o Senhor vai te ajudar. Sabe, queridos, se nós pegássemos aqui Elias dizendo para nós hoje, talvez seria assim: até quando vocês vão ter vergonha de pregar o Evangelho? Até quando vocês vão ter vergonha de ficar pensando se Deus faz ou não milagre na vida de alguém? Até quando você vai ficar pensando que a tua oração não pode fazer nada? Preste atenção, o poder não é seu, o poder é de Deus, mas quem faz a oração é você. E talvez seja isso que você tem hoje para oferecer para alguém. Talvez você não tenha um recurso financeiro para ajudar. Talvez você não tenha algo que você tenha assim disponível para doar. Mas você tem a sua fé. Você tem a sua crença em Deus. Você tem a sua fé que você pode orar e as pessoas serem curadas. Porque são estes os sinais que Deus garantiu para aqueles que creem em Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se o seu coração estiver alinhado, se você estiver pensando no reino, você é uma voz profética nessa cidade. Você pode orar pelas pessoas que chegam perto de você, que abrem o coração para você. Você não precisa saber o que falar, né, no momento em que a pessoa fala algo para você. Você só precisa apenas dizer: eu posso orar com você? Vamos orar, colocar diante de Deus essa situação. E ali em fé, você ora, você abençoa, você exerce a sua fé. E aí, queridos, com isso, é só você se preparar e ver o fogo do Senhor cair sobre a vida daquelas pessoas. Preste atenção, o fogo da presença de Deus não veio para que Elias pudesse fortalecer a sua fé. Não, Elias já tinha fé, porque ele preparou tudo para que o fogo viesse. Elias estava orando para que aqueles que precisavam pudessem ver o poder de Deus. Eu quero declarar e profetizar na sua vida nessa noite, que você vai reconstruir altares na sua vida, altares do Senhor na sua vida, que você vai oferecer sacrifícios ao Senhor, e que você vai visar o reino de Deus. E eu oro e te abençoo agora, para que você tenha autoridade no nome de Jesus, para orar pelas pessoas, para declarar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Pai, eu oro agora nessa noite e eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor, autoridade no nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus. E voz profética nessa cidade. Voz profética no bairro onde moram. Voz profética onde trabalham. Voz profética, Senhor, para declarar o teu nome e ver, Senhor, eu declaro que eles vão ver, Senhor, o fogo da tua presença vir sobre aqueles que eles estarão orando. Milagres que irão acontecer, milagres que vão acontecer, curas que vão ser liberadas, Pai. Eu oro, Senhor, por uma visão de reino, Senhor, uma visão de reino, de abençoar o próximo, Pai, de orar e abençoar o próximo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.